Oi pessoal, então, estou aqui em frente ao Museu Nacional, aquele mesmo que sofreu incêndio em setembro do ano passado. Como vocês podem ver, eles estão aí reconstruindo, inclusive estamos em frente à estátua do Pedro II. Num dia de feriado, ou seja, a Quinta da Boa Vista, que é onde fica esse museu, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é um espaço aqui em São Cristóvão, em que as famílias vêm no feriado. Recentemente teve um incêndio também na Catedral de Notre Dame, em que milhões de pessoas já fizeram doações para que fizesse a reconstrução, porque percebem, né, a importância e iconicidade daquela catedral para a história, né, para a nossa história ocidental. E de repente a gente não viu essa comoção toda em cima do nosso Museu Nacional. E é importante perceber que, além das peças importantes que nós perdemos ali, esse museu é onde a nossa família imperial morava. Olha a importância desse prédio para a nossa história, para a nossa cultura, né? Victor Hugo, aqui no Corcunda de Notre Dame, ele justamente tenta nos fazer lembrar da importância que devemos dar e que jamais podemos esquecer da nossa história, da nossa cultura e que está muito associada à nossa arquitetura. Então vamos falar um pouco mais sobre o Corcunda de Notre Dame? Pronto, cenário mais tranquilo para a gente falar um pouco melhor sobre essa obra-prima de Victor Hugo, que no original em francês é Notre-Dame de Paris. Só que, como Corcunda tem um papel bastante relevante, ele acaba aparecendo no título, na tradução para alguns idiomas, né? Não só o português, como é o nosso caso aqui, como o inglês também, por exemplo. O lançamento do livro foi em 1831. Tinha acabado o período napoleônico na França e estava ocorrendo a restauração da monarquia. Como a população e, sobretudo, a burguesia queria impedir isso, eles estavam indo às ruas para protestar, né? Com isso, prédios, fachadas, monumentos acabavam sendo destruídos, especialmente os que faziam alguma alusão à época de domínio absoluto da monarquia na França. A gente vai percebendo o tom, o humor irônico, assim, do Victor Hugo, né? A maestria da escrita dele. Tanto que ele traz pra gente, assim, um trabalho bastante minucioso, assim, descritivo. A gente pode praticamente traçar um mapa mental do que seria a Paris medieval, né? Ou pelo menos naquele fim de Idade Média. E a narração de Victor Hugo nada tem de maniqueísta. Ou seja, nem a pessoa é totalmente má, nem totalmente boa. Pelo contrário, às vezes a gente fica com raiva dos que seriam os mocinhos e com dó dos que seriam os vilões da história. Paris, então, era dividida em 3 partes. A central, chamada de Ile de la Cité, é onde se concentravam a maior parte das igrejas. A própria Notre Dame ficava ali, né? Até hoje, ou pelo menos até o incêndio, era possível a gente, em frente à catedral, encontrar o Point Zéro, né? Que é o marco de onde partiriam todas as rotas ali de Paris. Na margem esquerda do Sena, chamada Université, é onde se concentravam os colégios e as universidades, né? Até hoje está lá, por exemplo, a própria Sorbonne, que é uma das principais universidades do mundo inteiro. E por fim, na margem direita do Sena, a chamada cidade propriamente, é onde se concentravam os palácios, né? E onde está o Louvre, por exemplo. A caracterização do Corcunda se confunde com a da própria catedral em si na época em que Victor Hugo escreveu, né? Porque ela já estava há um tempo sem reforma, já estava meio que abandonada, e o personagem do Corcunda é descrito como algo feio, sem aquela constituição perfeita, então por isso chegava a causar asco nas pessoas, né? A forma dele era tão horrenda que as pessoas evitavam olhar, tal como a catedral na época era algo que as pessoas já não apreciavam mais. Todos o
conheciam por saberem que era ele quem tocava os sinos da Catedral de Notre Dame. O Corcunda, inclusive, havia ficado surdo por conta disso. A única pessoa com quem ele ainda se comunicava através de gestos e que parecia compreendê-lo era o arquidiácono da Catedral de Notre Dame, o Claude Frollo. O dia do seu abandono havia sido um domingo de Páscoa, que era conhecido como Quasimodo, pois é uma expressão latina que significa como modo, e era a forma como a missa começava nesse dia. E por isso, o Corcunda passou a ser conhecido e chamado como Quasimodo. Tinha dedicado a vida inteira aos estudos, à ciência, à busca pelo saber. E por isso assistimos à forma como ele fica desconcertado ao notar uma certa cigana, a cigana Esmeralda, que dançava pelas ruas de Paris, inclusive em frente à Catedral de Notre Dame, e a forma como ela acabava mexendo com ele. E confesso para vocês que eu chego a torcer por ele em determinado momento, mas eu não vou falar mais nada para não dar spoiler, porque a ideia é que vocês leiam o livro, né? Esmeralda meio que tinha ficado obcecada desde que o capitão Phoebus a tinha resgatado. Ele chega a cavalo, está sempre com aquele uniforme assim, tão bem vestido e tal. Então ela meio que vê na figura dele um herói, né? Aquele herói estereotipado. Todos esses personagens acabam se conectando de alguma forma na história, né? E contribuindo uns com os outros para o desenrolar dos seus respectivos destinos, né? Que era o local onde os mendigos, os aleijados, os considerados, digamos, fora da lei, viviam à noite, né? Lá eles tinham leis próprias, tinham os seus próprios governantes. Que essa minha fala sirva para instigar a curiosidade de vocês. Espero de verdade que vocês possam vir a ler.